No mundo industrial que a gente vive hoje, a tecnologia avança numa velocidade impressionante. Mas e se o nosso jeito de pensar não estiver acompanhando esse ritmo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa mentalidade que busca resolver exatamente esse problema. Indústria 4.0 com pessoas 0.4? Essa pergunta que vem do livro Cientista Industrial é bem provocadora, né? Ela joga na nossa cara um problema muito sério do mundo moderno. A ideia aqui é que existe uma desconexão gigantesca entre as ferramentas que a gente tem e a nossa mentalidade. É um paradoxo que pode simplesmente travar o progresso e a inovação. Então vamos começar por aí, né? Vamos tentar desvendar esse problema central, essa lacuna que parece só aumentar entre o avanço da tecnologia e a nossa própria evolução como profissionais. Pensa bem nessa frase. É uma declaração muito forte, né? Ela resume de um jeito perfeito como é inútil tentar resolver os desafios de hoje usando as ferramentas de ontem. Essa metáfora é ótima. É como se a gente perguntasse: será que estamos tentando dirigir para frente, mas com o olho grudado só no que já passou, só no retrovisor? Será que essa nossa dependência do que já deu certo antes não está cegando a gente para as oportunidades do futuro? Ok, então se os métodos antigos já não funcionam mais, qual é a solução? E a resposta, olha, pode surpreender. Não se trata de uma nova tecnologia, não. Se trata de um novo tipo de profissional. E olha que interessante, aqui não estamos falando de diploma, de título acadêmico. É uma mentalidade focada na curiosidade, na experimentação e talvez o mais importante de tudo, na execução. E aqui a gente vê a grande virada de chave, a diferença fundamental. De um lado, tem o conhecimento teórico, do outro, a aplicação prática. O cientista industrial não é aquela pessoa que só sabe, é a pessoa que faz. Ele é a ponte que conecta a ideia com o resultado. E essa capacidade de fazer acontecer leva a gente para o próximo ponto, a necessidade de pensar fora da caixinha, de pensar além da fórmula, desafiando aquelas soluções prontas que muitas vezes acabam limitando o nosso potencial. Quem é da área, com certeza já se deparou com essa famosa sopa de letrinhas, né? É uma série de métodos padronizados de gestão e qualidade que muitas vezes são vendidos como a solução universal para qualquer tipo de problema. Essa pergunta aqui vai direto ao ponto. Ela desafia essa lógica de tamanho único, sabe? Se cada problema, cada empresa tem suas particularidades, por que a solução deveria ser sempre a mesma, um método padrão? O grande perigo disso tudo é que quando a gente confia cegamente nessas fórmulas, a gente acaba se prendendo. É como ficar numa gaiola que impede de encontrar soluções que sejam de fato inovadoras e principalmente eficientes. Tá, mas e na prática? O que acontece quando alguém de fato adota essa mentalidade? Bom, os resultados podem parecer quase mágica. Dá uma olhada nisso aqui. Essa foi a reação de um gerente com muita experiência, 40 anos de casa, depois que um engenheiro, o Eduardo, aplicou um jeito novo de pensar a um problema bem antigo. E o que ele fez de tão revolucionário? Na verdade, foi genial na sua simplicidade. Com um olhar diferente, ele basicamente achou 4 máquinas que sempre estiveram ali, mas que ninguém usava direito. Só otimizando o uso delas, ele conseguiu aumentar a produção em 25%. Assim. Percebe? A grande ferramenta dele não foi um certificado novo, não foi um método da moda. Foi algo muito mais básico e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Uma pergunta simples. Será que não tem um jeito melhor de fazer isso? Para ter essa mentalidade de cientista industrial, é preciso alimentar esses 2 lobos que a gente tem dentro da gente. É preciso equilibrar a análise, que é super rigorosa, com a imaginação, que não pode ter limites. E aí fica a pergunta para a gente pensar. Qual desses lobos a gente anda alimentando mais no nosso dia a dia? O equilíbrio entre eles é que destrava o verdadeiro potencial para resolver problemas. No final das contas, o que a gente está vendo aqui é que adotar essa mentalidade é fazer uma escolha. Uma escolha consciente entre 2 maneiras bem diferentes de encarar o trabalho e o nosso próprio crescimento. E essa comparação aqui é perfeita para a gente entender a diferença. A questão não é se vai haver crítica ou desafio, mas sim como cada um reage a isso. Um usa como desculpa para parar, o outro usa como combustível para crescer. Tem um autor, o Steven Pressfield, que dá um nome para esse nosso inimigo interno. Ele chama de resistência. E é ela, essa força que puxa a gente para o conforto, o principal obstáculo para alguém se tornar um profissional de verdade. É uma imagem ótima, né? Porque todo mundo tem esse macaquinho da distração aí no comando, o tempo todo tentando puxar a gente para fazer o que é fácil agora e não o que é realmente importante para o futuro.
Já o profissional, por outro lado, sabe muito bem que essa vontade de deixar para depois, a procrastinação, é a voz da resistência falando. Ele sabe que a única hora para agir é agora. O trabalho tem que ser feito hoje. E o ponto final é este. Essa não é uma luta que a gente vence uma vez e pronto. Acabou. É uma prática diária. Vencer a resistência dia após dia. Essa é a verdadeira marca de um cientista industrial.